E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com os seus colegas que gostam de histórias, posta na sua comunidade do YouTube, para nos ajudar a ter um alcance maior e eu me sentir cada vez mais incentivado a trazer vídeos para vocês todos os dias, 3 vezes por dia. Dá bastante trabalho, mas é um trabalho satisfatório. Agradeço demais a interação e feedback de todos vocês, e sintam-se à vontade para deixar suas sugestões. O canal é nosso e eu farei o possível para deixá-lo a mais agradável possível para você assistir. Se hoje as traduções, tons e narração estão melhores em comparação ao início do canal, com certeza foi porque alguns de vocês contribuíram. Obrigado, reditores. Sei que ainda tem muito o que melhorar, mas com o tempo chegaremos lá. Não esqueça de se inscrever se não for inscrito e vamos para o vídeo. Minha namorada de 7 meses me trocou por um cara que ela conhecia há uma semana. Contexto: minha família e eu, 18M, nos mudamos para o Alasca durante o verão por causa do trabalho dos meus pais. Eu saí da Virgínia por 2 meses e meio. Vou voltar no final do verão para a faculdade e morarei cerca de 2 horas de distância. Aqui está o que aconteceu. Não sou fã de pessoas fumando maconha e bebendo, especialmente se precisam disso para se divertir. Eu odeio especialmente qualquer tipo de fumo ou vaporização porque vi de perto como isso afeta negativamente. Também não gosto que ela faça isso porque ela teve um passado difícil com essas coisas devido a alguns traumas. Minha ex-namorada foi a uma festa de 4 de julho e fez todas essas coisas, sabendo que eu não gostava que ela fizesse isso. Antes que ela me contasse tudo isso, estávamos discutindo porque as coisas que ela estava postando em suas histórias davam a entender que ela estava traindo e me ignorando. Um dia depois, ela me contou tudo o que aconteceu e passamos cerca de uma semana ligando e fazendo chamadas de vídeo para consertar o relacionamento. Ela conheceu um cara lá, vamos chamá-lo de X, com quem gostava de sair e me disse que era apenas amizade e que não tinha sentimentos por X. Cerca de uma semana depois da nossa discussão, resolvemos praticamente todos os problemas de comunicação que estávamos enfrentando e achei que tudo estava bem. Ela me ligou e disse que estava pensando no futuro e coisas assim. Eu tentei acalmá-la, mas então ela me disse que estava pensando em X. Eu não aguentei e disse a ela que se ela realmente estava considerando ele em vez de mim, que fosse com ele, porque eu não sou a segunda opção. Ela terminou. Agora estou preso em um quarto de hotel no Alasca, sem uma verdadeira clareza e sem amigos para me ajudar. Minha família está me ajudando, mas é difícil não deixar isso me afetar e eu preciso de ajuda de alguém. Resumo: namorada foi a uma festa, conheceu um cara e o escolheu em vez de mim após uma semana de conhecê-lo. Edição: ok, para esclarecer algumas coisas, quando começamos a namorar, eu não sabia sobre o uso de substâncias até algumas semanas depois, e ela disse que havia parado com isso para o futuro. Também esqueci de mencionar que estou menos confortável com o uso dela por causa de seu passado, ela costumava depender muito dessas coisas, e eu estava tentando ajudar. Talvez eu tenha abordado isso de forma inadequada, mas só estava tentando ajudar. E, finalmente, obrigado a todos os comentários positivos, já me sinto muito melhor sobre tudo. Até mesmo os comentários negativos que estão tentando ajudar, obrigado. Sempre dizemos e queremos ouvir as coisas boas. Às vezes elas são verdadeiras, mas apenas naquele momento, e então a vida acontecerá e os sentimentos mudarão. Lamento que você tenha passado por isso, mas, honestamente, sinto que provavelmente é o melhor resultado para vocês dois. Ela pode cair novamente e isso não vai ser da sua conta. Não tente ser um curativo ou uma muleta para ela. Eu diria para nunca tentar voltar no futuro, a menos que 10 anos tenham se passado e ela tenha mudado totalmente. A separação de curto prazo raramente ensina alguma coisa a alguém. O problema é que você ainda está crescendo e aprendendo quem você é. Quando você é jovem, é difícil fazer um relacionamento durar porque você não tem muita experiência de vida para aprender quem você é. Acredite em alguém que está no mesmo relacionamento desde os 16 anos. Estou com o mesmo homem metade da minha vida. Tenho 32 anos de idade. Estamos casados há 15 anos no mês que vem. Eu tinha 17 anos quando nos casamos. Com o passar dos anos, crescemos e nos separamos, mas voltamos a crescer juntos e nosso casamento está mais forte agora do que nunca. Mas não foi sem muitas lágrimas e lutas. Você ainda é jovem. Concentre-se em você.
Descubra o que você quer fazer e precisa para o resto de sua vida e encontre alguém que corresponda a esses desejos e necessidades. Nunca se acomode. Como uma mulher mais velha, 33F, que está casada há 11 anos e mantém um relacionamento com ele há 13, direi que você não pode e não deve impor restrições a um indivíduo em crescimento. Os interesses dela podem mudar e influenciar, mas o que provavelmente ela queria fazer era se divertir e você arruinou isso para ela. Mesmo que você não goste, você pode apoiá-lo para a recreação ocasional. Meu marido não bebe, nem fuma, e não gosta disso, mas ele compra uma bebida ocasional no jantar e me compra petiscos depois que eu fumo uma tigela cerca de uma vez por mês. Da mesma forma, não o incomodo enquanto ele está jogando futebol ou jogando videogame. É uma questão de permitir que ela faça o que quiser sem julgamento ou recurso. Alguém disse para não permitir que isso se infiltre em seu próximo relacionamento. Não. Largue todo o drama e bagagem antes de entrar em um novo, porque não é justo que outra garota carregue essa desconfiança que você ganhou e não é papel ou dever dela consertar sua segurança. Vice-versa para a bagagem que as mulheres carregam. O amor é difícil. Você é jovem. Você vai querer aproveitar o fluxo e refluxo da vida eventualmente, mas não atrapalhe o crescimento de ninguém. Especialmente se eles não estiverem alinhados com os seus. Acho que eu era o outro cara e não me sinto mal por isso. Há cerca de 6 anos, eu, a 32 metros, conheci essa garota, a 32F. Ela estava namorando meu melhor amigo. Ao longo de algumas semanas, comecei a suspeitar que ela estava mais interessada em mim do que nele. Eu também sentia atração por ela. Ela tinha 1,52 metros de altura, uma figura incrível e a voz mais bonita que já ouvi. Eu a queria. Muito. Mas, por lealdade ao meu amigo, ignorei meus sentimentos. Depois que o relacionamento deles terminou, eu ainda não a busquei. Queria fazer isso, mas novamente, por lealdade ao meu amigo, que ficou muito abalado com o término, neguei a mim mesmo, e ela acabou se envolvendo com outra mulher. Acabamos perdendo o contato. Avançando para fevereiro passado, entramos novamente em contato pelo Facebook. A foto do perfil dela era dela e daquela garota com quem ela estava desde que terminou com meu amigo. O status de relacionamento dela dizia que ela estava com aquela garota. Mas decidi dizer oi mesmo assim. Embora ainda sentisse atração por ela, não esperava que isso fosse levar a lugar algum. Conversamos por um tempo, atualizamos um ao outro sobre os principais eventos de nossas vidas nos últimos 6 anos, etc. Em seguida, trocamos números de telefone. Começamos a trocar mensagens. Ela começou a agir de forma um pouco sedutora. Eu ignorei isso. Mas então ela me enviou algumas fotos, a vestida, mas um pouco sugestivas, mas também não muito. Então eu caí na armadilha, elogiei-a. Não fui vulgar, mas deixei claro que ela estava bonita. A conversa diminuiu lentamente a partir daí. Então não nos falamos por um dia ou algo assim. Mas decidi chamá-la. Ela me disse diretamente que estava pensando em dormir comigo. Então deixei claro que era algo mútuo, mas que eu não estava perseguindo porque ela estava em um relacionamento. Ela então me disse que o relacionamento tinha acabado, ela simplesmente não se deu ao trabalho de atualizar seu Facebook para refletir isso. Eu tinha minhas suspeitas, mas decidi que era plausível. Além disso, eu a queria. Eu a queria 6 anos atrás e a queria naquele momento. Há 6 anos, ela estava com meu amigo. Agora ela pode ou não estar com alguém que eu não conheço e não me importo. Então finalmente expressamos todos os nossos sentimentos e desejos abertamente. Liberamos o gênio da lâmpada. E combinamos finalmente de fazer isso. E, além disso, começamos a trocar fotos picantes, a ter conversas telefônicas reais com duração de horas, e ela era muito sedutora ao telefone. Sim, eu estava completamente apaixonado. Finalmente chegou o dia em que combinamos de nos encontrar. Concordamos em ir para minha casa depois de sair e jantar. O que não era suspeito. Mas quando fui buscá-la em sua casa, a ex-namorada estava bem atrás dela. Ouvi claramente a mulher gritar, só saindo com um amigo, né? E bateu a porta da frente. Ignorei o elefante na sala, ou no carro, tanto faz. Fomos comer algo. O telefone dela estava enlouquecendo. Depois da refeição, ficamos para tomar mais 1 ou 2 bebidas. Finalmente perguntei a ela o que estava acontecendo. Sua explicação foi que elas não estão juntas, mas ainda moram juntas, pois ela ainda não conseguiu um lugar próprio. Isso foi suficiente para mim. Voltamos para minha casa. No caminho, ela estava me provocando sexualmente. Muito. Então eu estava muito excitado e não perdemos tempo, começamos a fazer sexo imediatamente e foi tão bom quanto eu esperava. O telefone dela tocou mais algumas vezes enquanto estávamos nisso.
Depois assistimos a filmes Alien, Donnie Darko, etc., por um tempo. E então, finalmente, ela decidiu atender o telefone. Ela se desculpou e foi para outro cômodo. Eu ouvi claramente "eu te amo, mas você me deixa completamente louca e estou cansada das brigas constantes." Não houve uma declaração definitiva de "sim, ainda estamos juntas", nem um momento de "estamos definitivamente acabadas." Fiquei um pouco suspeito e muito conflituado sobre o que estava fazendo. Mas acabei decidindo continuar. Fizemos sexo novamente mais tarde naquela noite, conversamos um pouco sobre a situação dela e ela passou a noite. Concordamos em continuar nos vendo. Nossos encontros seguintes foram mais do mesmo, mas notei que ela claramente estava nos mantendo em segredo e desinformando sua ex-namorada, companheira de quarto. Eu estava bem com isso por um curto período de tempo, mas então não consegui mais ignorar que algo não estava certo. Decidimos fazer outra noite de encontro, dormir juntos ou fomos ver Salgueiro Prevail. Depois, quando a levei para casa, fiquei pensando em terminar até que ela estivesse pronta para cortar totalmente a ex-namorada, ou simplesmente acabar com tudo. Mas então, nem mesmo 10 horas depois de tê-la levado para casa, ela me ligou pedindo para buscá-la o mais rápido possível. Ela estava chorando, então eu fui buscá-la. Quando cheguei lá, ela estava bastante machucada. Então toda a minha culpa foi embora. Não me sinto mal de forma alguma. Não tenho certeza se a agressão foi resultado de nós, ou se nós éramos resultado de episódios anteriores de violência. Ela não fala sobre isso extensivamente. Mas agora eu a tenho, e não estamos escondendo nada de ninguém. E estou adorando isso. Os pais de outra pessoa cobraram aluguel, comida, serviços públicos e o resto do seu dinheiro porque você devia a ela por danos emocionais? Ou eu tenho um em... Ok, para um pouco de contexto, eu estive em um lar adotivo por 15 anos até que tentaram me reintegrar com minha mãe e ela me teve de volta periodicamente antes de me perder novamente, e isso continuou nos primeiros 5 anos da minha vida, até pouco antes do meu 6º aniversário, quando me removeram permanentemente e o governo abdicou da minha custódia até que eu fosse legalmente adulto. Eu passei por diversos lares adotivos até que minha tia materna, irmã da minha mãe, me acolheu e cuidou de mim. Alguns traumas não resolvidos ressurgiram por volta dos 12 anos e também sofri de um transtorno alimentar na mesma época, o que me levou a ser hospitalizado por 3 anos. Logo após ser liberado do tratamento psiquiátrico, ocorreu um incidente e acabei entrando em uma espiral novamente. Quando estava no hospital, disseram que não podiam me deixar voltar, pois estava afetando a imagem deles, já que eram ricos e me acolheram para parecerem bem em seus círculos sociais, e eu era o caso de caridade deles. O Estado decidiu tentar me reintegrar para morar com minha mãe, já que não tinham mais para onde me colocar. Então, agora eu estava morando com minha mãe e assim que cheguei lá, ela me disse que eu tinha que arrumar um emprego, pois eu estava aumentando muito as contas e os custos de vida, e eu já era grande o suficiente para me sustentar no mundo. Sendo ingênuo e desesperado por amor de mãe, considerei um pedido razoável e consegui um emprego em uma loja de roupas local, que se encaixava na minha agenda escolar. Eu já tinha uma conta bancária e tudo o que tinha há anos, pois recebia uma mesada do governo por estar em acolhimento e estudando. No entanto, minha mãe me obrigou a abrir uma nova conta na qual ela tinha acesso e podia monitorar o dinheiro, e qualquer pagamento futuro que eu quisesse receber deveria ir para essa conta. Depois do meu primeiro salário, fui transferir o dinheiro para minha mãe e depois transferir o restante para minha poupança, caso eu quisesse fazer algo ou tomar um café, apenas para descobrir que não havia nada na conta, apenas um saldo de $0. Fazia 2 finais de semana de trabalho, além de 3 tardes, e eu recebia uma mesada do governo por estar na escola, mais um incentivo financeiro, ganhando um total de 620 por semana. Além disso, o Estado estava pagando para ela a mesma quantia que pagaria um cuidador adotivo. Então, para dizer o mínimo, fiquei chocado ao ver a conta vazia. E fiquei surpreso que ela nem mesmo mencionou que tinha transferido o dinheiro. Então, quando perguntei onde estava todo o dinheiro, ela disse que tinha transferido, como havia dito, para cobrir as despesas dela. E perguntei onde estava o restante? Ela disse que era para compensar o dano emocional causado por ela ter me perdido e que eu devia pagar de volta pelos anos que passei em acolhimento. Eu também era esperado que eu cozinhasse de 3 a 4 refeições por semana, lavasse todas as louças depois, lavasse, dobrasse e guardasse as roupas, aspirasse a casa, fizesse as compras de supermercado e ajudasse meu irmão com as lições de casa. Além disso, eu tinha que acompanhar minha própria rotina escolar e manter minhas notas. Como ela não estava esperando por mim, ela morava em um apartamento de 2 quartos com meu meio-irmão no meio do nada, e eu não tinha um quarto ou cama, então eu tinha que dormir no chão. Para ajudar, o Estado pagou para ela conseguir um lugar em uma localização mais segura e pagou por toda a mudança e móveis, etc. Isso aconteceu cerca de 3 meses depois de eu ter ido morar com ela. Do mesmo jeito que antes, ela disse que eu tinha uma semana para arrumar um emprego e o esquema era o mesmo.
Agora eu tinha um gramado para cortar toda semana. O trajeto para a escola agora era de 35 minutos e as lojas ficavam a 30 minutos a pé na direção oposta. Eu tinha que carregar as compras o tempo todo, já que minha mãe não dirigia e não tinha um carro. Depois de me estabelecer, apesar de não estar feliz por não ter dinheiro para gastar como um adolescente de 15 anos, as coisas estavam indo bem. Eu tinha amigos e tudo mais. Então, em uma ocasião, meu assistente social veio fazer uma visita e disse que eles iriam começar a diminuir o valor do pagamento para minha mãe, e ela ficou furiosa. Menos de um mês depois, fui expulso porque eu não podia mais ser útil para ela, e fui expulso sem nada, tudo era dela agora. Então, com as roupas nas minhas costas e felizmente com meu celular, eu estava sem teto, morando em um albergue para jovens sem teto, e tive que abandonar a escola porque não conseguia fazer minhas tarefas e perdi todos os meus livros. Nesse período, fui demitido do trabalho porque estava passando por um episódio difícil que estava afetando o negócio. Ela nunca contou ao assistente social e só fui descobrir quando tive que ligar para ela uma semana depois, já que ela não me ligou. Normalmente, ela está presente dentro de 24 horas. Mas é isso. Alguém mais teve seu dinheiro confiscado na adolescência? Isso é legal? Haha. A arrogância da minha mãe é surpreendente. Na verdade, de toda a minha família. Este é apenas um exemplo, tenho tantas outras coisas que poderia adicionar, mas este estava na minha mente há um tempo, então pensei Screll It, vamos perguntar ao Reddit. Mamãe tentou. Estou no Reino Unido e aos 16 anos ela me disse que eu tinha que arrumar um emprego, pagar aluguel, contas e tudo que eu quisesse e precisasse. Eu ainda estava na escola. Piadas sobre ela embora. Eu sabia que ela ganhava dinheiro por ser mãe solteira e descobri que ela recebia 160 libras esterlinas por mês da pensão do meu pai, que na verdade era meu dinheiro. Então ela já estava ganhando dinheiro extra com isso também. Eu estava literalmente pagando a hipoteca dela todos os meses. Ela não tinha outras dívidas, ela tinha dinheiro para gastar, mas ela gritava comigo quando eu precisava de coisas, como comida extra porque eu estava com fome 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, conseguiu o emprego, ela tentou tirar as 250 libras que eu ganhava por mês. Eu não dei a ela. Eu disse a ela que sei que ela já está ganhando dinheiro comigo e que era meu dinheiro. Eu ainda tinha que pagar pela minha comida, atividades, etc., mas estava tudo bem com isso. Estava de bem com meu dinheiro, comprei um PC, não tínhamos, peguei e paguei a internet. Se eu comprasse alguma coisa para mim, porém, ela gritaria comigo que eu estava desperdiçando seu dinheiro e que deveria dar a ela em vez disso. Felizmente, aqui no Reino Unido, as contas bancárias se tornam nossas quando fazemos 16 anos e nossos pais não podem acessá-las. O meu nos levou para a Itália de férias quando eu estava no ensino médio e, sendo um adolescente trabalhador responsável, paguei todos os meus extras, refeições, lembranças, etc. Descobri que paguei toda a viagem. Eles me limparam no dia em que partimos. Um ano inteiro de pagamento se foi. Nunca mais fui a lugar nenhum com eles. E estou com mais de 60 anos agora. Há anos não tenho contato com minha mãe. Quando fui para a faculdade, tive a sorte de obter uma bolsa de estudos e financiamento de prêmios, etc. Então precisei de muito pouco de meus pais. Quando me formei, devia a eles cerca de 2.500 libras esterlinas e paguei dentro de 3 meses após começar a trabalhar. Nos 30 anos seguintes, ela falou regularmente sobre quanto dinheiro gastou comigo e como fui ingrato e, se não fosse pelo sacrifício deles, não seria nada. Enquanto isso, ela está gastando dinheiro comprando porcaria e acumulando, e meu pai regularmente me pedia esmolas discretamente a mil ao longo dos anos antes de eu finalmente dizer não, porque ela estava sangrando e eles quase perderam a casa. Não sei se ele alguma vez disse à minha mãe que fui eu quem pagou as contas pendentes, mas sei que ele nunca me defendeu quando ela estava no ataque. Você não deve nada à sua mãe. Nada. Ela não merece o privilégio de ser mãe. Ela não merece nenhuma de suas considerações ou pensamentos. Ela não passa de uma ladra abusiva e roubou o que era seu por direito. Ela roubou sua infância por sua inadequação, e você merece muito mais do que ela jamais lhe deu. Ela não tinha o direito de aceitar seu dinheiro, essa mesada era para ajudá-lo em sua vida diária e educação. Era para você, não para ela, e ela não tinha o direito de aceitar um centavo. Espero que seu processo judicial não seja muito estressante e que você receba o que é seu por direito. Não se sinta culpado por fazer isso com ela, ela roubou de você e abusou de você, e você tem todo o direito de fazer isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.